Shalom, shalom, Boker Tov e Shabbat Tov também, ok? Hoje é dia 14 de Fevereiro, são 5h18 da manhã, vamos continuar o nosso estudo sobre a criação do homem e vamos então debruçar-nos sobre a Torá, sobre a palavra inicial em Bereshit, capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos então ver o que é que nos diz aqui a Torá. Ela nos diz o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o quadrúpede em toda a terra, e em todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok? Vemos então aqui no versículo 27 que quando Deus criou o homem, disse macho e fêmea os criou. Isto quer dizer o quê? No mundo da Tzilut, no mundo da emanação, Deus imaginou o homem e mulher. Ok? Então, vamos observar que na realidade, já que no mundo da criação, como Deus criou Deus, como diz aqui, criou Deus o homem, macho e fêmea os criou, à imagem e semelhança de Hashem. Ok? Então sabemos que no mundo da emanação, no mundo da Tzilut, Hashem criou os dois sexos, homem e mulher, os criou, imaginou, planeou homem e mulher. Okay? Nós, na realidade, se formos ver aqui no capítulo 2, okay, quando relata a criação realmente em ordem, okay, nós vamos ver que na realidade, okay, aqui não está criada a mulher. Porquê que eu digo o capítulo 2 quando relata a criação em ordem? Porque se nós formos analisar o capítulo 1, a criação em si não está na ordem cronológica das coisas. Porquê? Nós conseguimos ver até no terceiro dia que Deus cria a face da terra, cria as ervas, cria as árvores e os vários tipos de sementes e frutos, okay? Sem ver sol e lua. Ora, é lógico que, não havendo o sol nem a lua, a semente não morre, não pode morrer, okay? A árvore não dá fruto, okay? Então vemos que ali há uma ordem um pouco trocada. Então, por isso mesmo, no capítulo 2, verdadeiramente, nós vemos o quê? A criação de Hashem. Vemos que no capítulo 1, muitas das coisas que nós temos ali são criadas no mundo da Atzilut. São criadas no mundo da Atzilut. Agora, porquê que os céus e a terra não foram criados no mundo da Atzilut? Porque eles já existiam. Eles já existiam. Okay? Então, o que é criado no mundo da Tzilut, okay? No mundo da emanação, é aquilo que vai se compondo, aquilo que vai se colocando, como fosse o exemplo. Eu posso ter um prato sem nada e começar a pôr comida, aos poucos, batatas, carne, arroz, e assim sucessivamente. Okay? Então, o que acontece? No capítulo 1 nos mostra aqui, no versículo 1, no capítulo 1 de Bereshit, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era vazia, o espírito de Hashem pairava sobre a face das águas. Então aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, okay? Mas a terra era vazia. Então depois vemos que na realidade começa a existir uma intenção de criar certas determinadas coisas, como nós vemos a terra, as estrelas, o sol, a lua e por aí afora. Okay? Mas vamos então aqui debruçar um pouquinho no capítulo 2 para vermos então a situação em relação ao que se passa em relação à mulher. E diz assim, no capítulo 2, no verso 1: e acabaram os céus e a terra e todo o seu exército, e terminou Deus no sétimo dia a obra que fez, e cessou no dia sétimo toda a obra que fez, e abençoou ao dia sétimo e o santificou, porque nele cessou toda a obra que criou Deus para fazer. Ora bem, então vemos que Deus descansou o sétimo dia. Depois diz assim, no verso 4: estas são as origens dos céus e da terra, ao serem criados. Ao serem criados. Ora, é claro que a palavra criados, como aqui está, criou, ela existe no mundo da emanação. Okay? No mundo da Tzilut. Ela existe no mundo da emanação. Porque criou, na realidade, não é formou, não é dar forma. Mas, aqui o engraçado é que em relação ao mundo, aos céus e à terra,
terra, ok? Temos algo completamente diferente. Porquê? Já vamos entender isso, ok? Mais à frente. O dia de fazer o eterno Deus, os céus e a terra, ok? No dia de fazer. Vão ver? Então quer dizer o quê? Ao serem criados. E depois diz assim, e no dia de fazer. Quer dizer, a terra e os céus foram criados, no mundo da emanação, depois foram feitos, na realidade, no mundo da ACA. Okay? Então aqui entendemos que na realidade existe um tempo, okay, em que ele é criado, e existe um tempo mais à frente em que realmente Deus vai fazer. Okay? É para que entendam que realmente existe uma divisão entre o mundo da emanação. Há um tempo entre o mundo da emanação e o mundo da ação. Há um tempo. Qual tempo é esse? Nós não sabemos. Mas existe um espaço, existe um tempo entre um e outro. Ok? Então, continuando. No dia de fazer o eterno Deus dos céus e a terra. Depois diz assim, e toda a planta do campo, antes que houvesse, quer dizer que não havia planta do campo, mas já tinha, a ver? Antes que houvesse, quer dizer, como é que fala a planta do campo antes que houvesse? Porque a intenção já lá está. Nós olhamos para a Torá, nós vemos que a intenção já está lá. Então quer dizer o quê? Que fala da planta do campo antes que houvesse, quer dizer, ainda não havia, mas já sabia que ia existir. Mais uma vez os versículos aqui mostram realmente a grande diferença entre o mundo da emanação e o mundo da ação. Antes que houvesse, e toda a erva do campo, antes que germinasse, quer dizer o quê? Teria também de germinar a erva do campo, ok? Que não germinou ainda, porque não tinha feito chover o eterno Deus. Ora, é lógico que a semente para morrer há uma condição, a chuva. A chuva seria a condição ideal para que a semente morra e crescesse a erva, Porquê? Porque Deus não havia feito o homem, ok? Aqui, quando a Torá fala não havia feito o homem, claro que aqui a Torá está a falar no homem no geral, homem, mulher, como sendo a humanidade, ok? Mas depois, lá à frente, vamos ver, na realidade, a criação primeiro passa por o homem, primeiro, depois sim, pela mulher, e vamos ver isso, ok? Não existia o homem para cultivar a terra, e o vapor subia da terra e regava toda a face da terra, ok? Agora vamos ver aqui no versículo 7, realmente, o ponto-chave das coisas. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o aliento da vida, e o homem foi feito alma viva. Então vemos aqui que na realidade o homem já está criado, mas não formado. E então no capítulo 7 vemos que realmente Deus dá forma àquilo que já havia sido criado lá em cima, dá forma cá em baixo, no mundo da Asiá, ok? Depois vemos então, quando Deus faz o homem e torna ele alma viva, o que é que a Torá nos diz? Hashem planta um jardim no Oriente, Ora, se planta um jardim no Oriente, quer dizer onde Deus criou o homem, ok? Onde Deus colocou o homem, criou o homem, Oriente é onde está o jardim. Então quer dizer, Deus faz o homem num sítio e no Oriente aparece um jardim. Então, logicamente, o homem foi feito aonde? Em Israel, na terra de Jerusalém, em Jerusalém, precisamente no Monte Moriá, ok? Precisamente ali, e colocou o homem Oriente depois. Senão não faria lógica esta questão do Oriente. Mas vamos continuar, ok? Então Deus plantou o jardim do Éden no Oriente e colocou o homem que formou. Vamos ver? E colocou lá o homem que formou. Tudo isto, até agora tudo bem, mas a questão da vamos aí à mulher, que eu quero, a questão que eu quero frisar é a mulher. E diz, e fez brotar o eterno Deus da terra toda a árvore cobiçada à vista, boa para comer, a árvore da vida, a árvore que estava no centro do jardim, e a árvore do saber do bem e do mal. E um rio regava o jardim e tal, isso convertia em 4 cabeceiras, sabemos o nome delas todas, não é isso que me interessa agora, ok? E depois diz que colocou, no versículo 15, colocou e tomou o eterno Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, ok? O homem foi feito num lugar e Deus o trasladou, o colocou no jardim
do Éden, ok? Então, vamos continuar aqui a entender isto. Colocou-o no jardim do Éden. Para o quê? Para o guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que ela comer, certamente morrerás. Aqui começa já a chave de tudo. Deus ordena ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Agora vamos entender uma coisa bem clara. Será que quando Deus dá este mandamento ao homem, existia a mulher? Na verdade, não. A Torá nos afirma que ainda não existia a mulher quando Deus dá este mandamento ao homem. Ok? Mas sabemos que Deus tem um plano de criar a mulher. Né? De criar, não de formar, porque criada já está ela. Né? Deus tem o plano de formar a mulher. Ok? Mas ainda não está formada. Ok? Então o que é que acontece? É assim, o judaísmo tradicional, okay, ele explica que a primeira intenção, quando Deus cria o homem e a mulher, que ali está criado homem e mulher. Homem com o sexo masculino e com o sexo feminino. Homem com uma alma masculina e com uma alma feminina. Quer dizer, esses dois géneros num só homem. Okay? Isto o judaísmo ensina. Okay? Mas eu não estou questionando o ensinamento judaico, mas estou trazendo uma compreensão nova, okay? Ou talvez uma compreensão com mais luz, com mais clareza. Okay? Então dá para entender que não tem muita lógica isso. Okay? E daí, depois, também dá outra questão. Ainda dizem que quando Deus formou o homem, okay, criou uma mulher da mesmo pó que o homem, né? Lilith, outra história que o judaísmo ensina. É claro que isso é um conto, ninguém pode afirmar que é certo, ok? Porque tornou-se um conto no meio do povo de Israel, ok? Essa história da Lilith. E se nós olharmos Maimónides, ele diz e frisa lá que nós não devemos dar lugar a essas coisas. Okay? Não devemos acreditar nelas. Okay? E então, como um bom judeu que eu sou, e como seguidor dos ensinamentos de Maimónides, para mim é um homem com uma mente realmente super avançada, né? No entendimento da Torá, okay? Eu sigo os seus ensinos. Okay? Então o que é que acontece? A questão de Lilith não procede, em que ela se revoltou, ou quis no ato sexual quis estar acima do homem, o homem não quis e Deus a expulsou e tornou-a num demónio. Isso não procede, isso é um conto, é uma parte mística, é uma parte da cabala, está a entender? Então, pela Torá não procede tal coisa, ok? Então continuando, nós vemos que Deus ordenou ao homem, né, que não comesse do árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz o seguinte: e disse o eterno Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira perante dele. Quer dizer o quê? Então já é criado o plano de criar uma mulher, e Deus te vê aqui, novamente, não é bom que o homem esteja só, tem que fazer uma mulher, né? Como é que diz? Far-lhe-ei. O que far-lhe-ei? Farei. Apesar de já ter criado, vou fazer uma mulher, ok? Mas ainda vemos que isto é só Deus pensando, olhando, e vemos que ainda não, na realidade, o homem não tinha uma mulher. E o que é que Deus faz? Deus faz aqui, ok? No versículo 19, uma coisa interessante, é o animal. Deus dá forma aos animais do campo. Quais são os animais do campo? São todos aqueles animais que nós vemos Deus mencionando, né? Ali no capítulo 1. E as aves dos céus, todas elas também. Ok? Então Deus formou o eterno Deus de todo o animal do campo, toda a ave do céu, e trouxe ao homem para ver como chamaria. E tudo quanto chamaria ao homem, alma viva, esse seria o seu nome. Quer dizer o quê? Deus deu uma tarefa a Adão. Adão teria que dar nome a todos os animais. Agora, porquê é que Deus trouxe todos os animais a Adão? Será que a intenção de Deus também não era aguçar a necessidade de Adão, para Adão ver que realmente existia par,
para cada animal e para ele não havia nada? É claro que sim. É claro que uma também das intenções de Hashem, trazendo os animais até Adão, era realmente para Adão ver que existia macho e fêmea. Ok? Então, quando Adão viu a necessidade de ter uma mulher, quando Deus viu que Adão reparou que não havia companheira para ele, então o que é que acontece? O Deus poderoso, mostrando que é Deus, lhe dá a mulher. Essa é a função de Deus. A função de Deus é o quê? É dar aquilo que realmente o ser humano necessita. Okay? Nós podemos analisar em toda a Torá, né? Quando Deus diz que abençoa o povo, quando Deus que abençoa o povo de Israel, a Torá diz: abençoarei com tudo aquilo que vós necessitais, se cumpris os meus mandamentos. Então, nós vemos aqui que Hashem não dá aquilo que nós necessitamos, mas aquilo que necessitamos verdadeiramente. Necessitamos verdadeiramente. E então aqui vemos que Deus dá uma mulher, faz cair o sono sobre o homem, ok? O homem adormece e da questão do homem ele faz uma mulher. E aí sim, aquilo que é criado no mundo da emanação torna-se físico no mundo da ação, ok? Mais outra prova que nós temos um tempo, um espaço. Do mundo da emanação até o mundo da ação existe um tempo. E aqui foi o tempo de Adão dar nome a todos os animais, ok? Sentir a necessidade da mulher. Para então Deus formar a mulher, como diz aqui, da costela do homem. Ok? Agora uma coisa que eu quero entender, quero tentar entender, ou ajudar a compreender o ser humano, está a ouvir esta lição, é o seguinte, é assim: porquê é que o ser humano não se atenta exclusivamente àquilo que a Torá diz? Porquê é que o ser humano tem o hábito de tentar inventar, criar coisas que não existem? Será que isso, no meu ponto de vista, será que isso não é tentar mudar aquilo que o próprio Deus quis que escrevesse? Porque vejamos uma coisa, quem deu a Torá? Hashem, a Moshe. Moshe Rabbeinu, o que escreveu aquilo que viu. Se Deus ocultou alguma coisa de Moshe Rabbeinu, tinha lógica isso. O grande profeta do povo de Israel, o grande profeta da terra. Não existe maior profeta que Moisés? E Deus esconderia alguma coisa dele, porventura? É claro que não. Então, a criação da mulher com a questão de Lilith não encaixa. Lilith não encaixa no livro da criação. Mas porquê que chegaram à questão de Lilith? É porque Lilith aparece sim. Há uma parte no livro de Isaías que aparece Lilith, o nome Lilith. Okay? Então eles quiseram encaixar essa Lilith em alguma coisa. Ok? Nós vemos também, ok, que quando o povo fazia o sacrifício do holocausto, era mandado um bode emissário para Azazel, ok? Também é um demónio, ok? É um demónio. Ninguém sabe que demónio é esse, mas segundo a minha compreensão, esse demónio existe e habita. Aonde? No deserto. O lugar dele é o deserto. Porquê? Porque o bode emissário é levado até o deserto para Azazel ver. Logo Azazel, por certo, morava no deserto. Ok? Então o que é que acontece? Há coisas que a Bíblia realmente dá, que a Torá dá respaldo. Mostra-nos que realmente há uma certa lógica, falamos uma coisa. Agora, noutras, não temos muita lógica em relação a isso. Ok? Então eu prefiro me atentar e ficar naquilo que o Eterno revelou ao próprio Moshe, o grande profeta, o maior profeta da terra. Ok? Prefiro ficar com o que Hashem revela a Moshe. Okay? Do que na realidade ouvir palavras, contos, ilusões e tentar acreditar nelas. Hashem não vai castigar de eu não acreditar nessas coisas? É claro que não. Não tem nada a ver para a minha justiça. Não tem nada a ver para a elevação da minha alma. O que tem a ver para a elevação da minha alma é realmente aquilo que Hashem mostra a Moshe. E Hashem mostra a Moshe que o homem não foi criado no sexto dia.
Hashem mostra a Moshe que o homem foi criado após o sétimo dia. Ok? Então, esta é a realidade. Ok? Shalom.